Então, convidamos o jornalista Plínio Bortolotti a dar início à sua apresentação. Obrigado para vocês. Eu primeiro queria dizer que o Sintaf faz um trabalho muito interessante em se tratando de um sindicato que é sair fora da corporação. Normalmente os sindicatos têm um viés absolutamente corporativo, se preocupam com as questões da própria categoria, que também é o papel do sindicato, mas raramente, de forma muito tímida, saem para fora. E o Sintaf está fazendo esse trabalho muito interessante. Eu conheci o Sintaf, Luiz Carlos, Nilson, a Germana, num trabalho que eu fiz no posto da Drag, eles continuam lá, fiz por meio do Sintaf. Depois ainda tive a oportunidade de dar um curso de redação que foi organizado pela Helenilda, que é da Fundação Sintaf e também da Associação dos Aposentados, e pude conhecer alguns funcionários do Sintaf, como a Juliana, que está ali, a Jéssica, já conheci a Patrícia. Bom, enfim, eu acho que esse papel que o Sintaf faz, outros sindicatos deveriam fazer também, né? Porque a cidadania não é só lutar pelos interesses da categoria, mas é pensar um pouco mais, de forma um pouco mais ampla, e eu acho que o Sintaf faz isso. Pois bem, eu vou tentar... Bom, antes de entrar, a professora Luiz apresentou um número dramático aí. Vocês viram que apenas 5% dos cearenses chegam até o ensino superior, né? E mais da metade não consegue nem terminar o ensino fundamental. Então, por aí a gente já veria a dificuldade que eles teriam para ter acesso aos meios de comunicação. Um dos meios que há um acesso, que é uma concessão pública, mas é muito mal utilizada, é o rádio. O rádio, se você for viajar pelo interior, aí cada rádio tem os rádios, talvez todos, ou se não todos, uma enorme maioria, está na mão de político que atende aos interesses exclusivamente dele, quando poderia estar ajudando a fazer outras coisas, né? E quando eu digo isso, não é fazer aqueles programas chatos, tipo teleaula, tal, etc., mas você pode fazer programas interessantes e educativos. A gente tem provas disso nas televisões do mundo inteiro, inclusive na própria televisão brasileira tem alguns exemplos disso. Mas enfim, de qualquer forma, a mídia ela tem um papel fundamental e determinante, né? E quando eu falo mídia, imprensa, meios de comunicação, por favor entendam esse conjunto: rádio, jornal, TV e internet agora. Ela tem um papel fundamental, que ela leva informação para as pessoas de modo que ajude a pessoa a se situar e saber o que acontece, né? Se vocês, por exemplo, pegarem o jornal O Povo, o jornal O Povo levantou vários problemas que acontecem no estado de desvio, etc. Quando eu falo estado também é genericamente, mas algum específico, por exemplo, é o caso do escândalo dos banheiros, dos empréstimos consignados, que foram questões levantadas pelo jornal O Povo, no caso. Existem outras questões levantadas por outros jornais, e que se não fosse o jornal, muito possivelmente as pessoas não saberiam disso, mesmo com a existência da internet, né? Então essa é uma forma. Então, quando a pessoa se informa, ela pode tomar decisão. Quando ela sabe o que acontece, ela pode formar uma opinião, e esse é um dos papéis da imprensa. A mídia livre é um dos fundamentos da democracia. Onde não existe mídia livre, não existe democracia, e onde não existe democracia, não existe mídia livre. Não existe essa possibilidade. Bom, enfim, então é por esses meios de comunicação que a informação circula e ela circula e leva conhecimento às pessoas, né? A imprensa, né, no seu papel normativo, ela tem o dever de fiscalizar o poder. Quando eu falo em poder, eu não falo só o poder político, mas o poder, qualquer que seja ele, o poder público, privado, sindical, religioso, né? Os abusos não acontecem apenas no poder político, né? Eles acontecem em outros setores também. E ao mesmo tempo, isso é importante, o cidadão tem o direito de manter a vigilância crítica sobre os meios de comunicação. Porque os meios de comunicação também não são absolutamente neutros, absolutamente sem interesses,
e absolutamente acima de qualquer fiscalização. Eles têm sim que ser fiscalizados, e o maior fiscal deve ser o cidadão, né? Eu não acho que o Estado deva ter o poder de controlar os meios de comunicação, regulamentar outra coisa, mas não vamos entrar nessa discussão agora, mas o cidadão tem o direito de fiscalizar, vigiar, criticar os meios de comunicação. Essa possibilidade, ela aumenta bastante com o surgimento da internet, né? Até algum tempo atrás, a pessoa escrevia, era uma comunicação unidirecional, o jornalista escrevia, o radialista falava, e não tinha como você responder, ou a forma de responder era muito limitada, você podia mandar uma cartinha, fazer uma ligação. Hoje, pela internet, você pode fazer um comentário no artigo, pegar a coisa que estava escrita e comentar. Enfim, essa possibilidade de você participar e de você, ao mesmo tempo, limitar um pouco o poder que a imprensa tinha, né, de falar sozinha, a internet ajudou bastante nisso. Às vezes as pessoas, você vai em palestra, a pessoa pergunta, mas como vocês conseguem notícia? De vários modos, né? E um dos modos é cobrir com regularidade órgãos públicos, empresas, sindicatos, polícia, cidade. E os jornalistas, normalmente, ele tem uma lista de fontes, né? O jornalista conhece pessoas em vários locais e muitas informações ele obtém assim. Nem sempre ele diz, fulano me deu tal informação, mas ele sabe, a partir dali ele pode criar uma matéria. E outra coisa é que os jornalistas também, o bom jornalista, ele está sempre atento a tudo, né? A qualquer momento ele pode surgir uma pauta, um assunto que ele possa divulgar. Às vezes em conversas banais, as pessoas dizem alguma coisa que você vai pesquisar e acaba descobrindo alguma coisa bastante interessante. Bom, isso aí acho que nem precisaria falar muito, né? Mas é o seguinte, antes do surgimento da internet, a gente tinha esses chamados meios de comunicação de massa, que ainda hoje existe, né? Que são organizações muito complexas, muito grandes normalmente, e que mandava mensagem para milhares de pessoas, né? Ele nem sabia com quem estava falando. E a internet, como eu já falei um pouquinho antes, ela quebra um pouco essa forma de comunicação, e ela possibilita que você dialogue, né, com o jornalista, ou até uma forma de comunicação interpessoal. Antes você podia fazer só por telefone, você tem Skype, tem redes sociais, que você pode trocar ideias com as pessoas. E mais do que isso, esse modo, essa chamada indústria da comunicação, como eu falei um pouco antes, ela falava praticamente sozinha, isso se rompeu de uma forma bastante radical hoje e possibilite que o antigo leitor se transforme hoje, mais do que um leitor, num usuário. Ele pode responder, ele pode refazer o que eu fiz, ele pode contestar, né? Isso ainda é um pouco incipiente, mas a tendência é que cada vez mais o jornalista ele não seja mais aquele cara que emite uma opinião, emite uma notícia e aquilo não tem um retorno. Cada vez haverá mais. E isso possibilita também a própria fiscalização. E essa transparência, a internet, ela possibilita inclusive a maior fiscalização dos órgãos públicos, né? Vocês podem observar esse caso do Wikileaks, acho que todo mundo viu, né? Quer dizer, essa massa de informação que você tem. Agora esse caso do Snowden, isso antes da internet seria praticamente impossível, né? Então isso aumenta a possibilidade de transparência do poder, no caso do poder público. Agora, rapidamente, o que o cidadão pode fazer? Eu perguntei aqui para o Luiz, disse que a maioria são técnicos, mas obviamente são cidadãos também, né? Então, com relação à mídia, acompanhar de modo crítico o que é divulgado pelos meios de comunicação, né? Então, ou seja, não comprar pelo preço que lhe vendem, né? Mas você olhar criticamente, né, o que está acontecendo, né? Esse caso que está acontecendo agora, o julgamento da ação 470, se você ler alguns jornais, você vai ver que há várias opiniões diferentes, né? E agora, o que o cidadão deve fazer? E talvez a fonte originária daquela informação, se vale ou não vale embargo infringente, e ler as opiniões e, a partir dali, ele poder refletir e tomar uma opinião a respeito do assunto.
A boa imprensa faz isso, né? Ela não quer obrigar você a aceitar uma opinião, mas ela lhe informa para que você possa tomar a sua própria decisão e formar a sua própria ideia de algum assunto. Fiscalizar o poder público, né? Essa questão, organizar-se associações, ONGs e criar o próprio meio de divulgação. Hoje é relativamente simples, né? Uma comunidade pode criar um blog, pode escrever para jornal, pode fazer várias coisas que obriguem o gestor a ser mais transparente, né? Hoje já tem uma lei que manda a pessoa botar lá orçamento municipal, mas os que querem não ser transparentes colocam de um modo lá que não é transparente, né? Colocam do modo difícil de você entender, e normalmente todos eles colocam em PDF, que é uma forma de você não poder pegar aquele dado e cruzar com outras informações. Bota lá centenas de PDFs, são informações que ficam meio perdidas lá nesses sites, portais de transparência. Eu coloquei algumas, depois eu posso deixar isso aí, eu coloquei algumas ONGs que fazem, e talvez até o próprio Sintaf tenha, né? Coloquei aquela Maribo Brasil, que é uma das entidades mais antigas de transparência, que era da cidade de Ribeirão Bonito, hoje se transformou uma ONG que não fala só de Ribeirão Bonito, que é uma cidade do interior de São Paulo. A lei de acesso à informação, que obriga o órgão público a prestar informação a qualquer cidadão, vocês devem saber disso, né? Você pode fazer uma carta para qualquer órgão público e ele é obrigado a lhe responder em 15 dias, se não me engano, no máximo em 30 dias. Isso é lei. O Fórum de Direito de Acesso à Informação Pública informa como o cidadão pode peticionar as autoridades. A lei complementar número, não sei porque que isso aí ficou em amarelo, 132, obriga a União, Estados e Municípios a divulgar dados do orçamento na internet, que eu acabei de falar agora, né? Quer dizer, uma cidade que não tem isso, a pessoa pode cobrar. Portal da transparência da CGU, né? Também, e o Contas Abertas, é muito interessante essa ONG aí, é uma ONG e ela oferece subsídios para acompanhar contas públicas. Inclusive, às vezes o jornal pede algum estudo para eles, eles fazem gratuitamente. Então, essa relação de entidades, tem o link, mas eu não vou fazer agora porque vai demorar muito. Cada uma delas, ela tem informações bastante interessantes de como o cidadão pode atuar para aumentar a transparência do poder público, enfim. E é isso. Meu nome está aí, meus contatos. Quem quiser me escrever, telefonar, passar e-mail, telegrama ou carta, pode fazer, não tem problema. Obrigado por vocês.